Oi, pessoal! Vocês já quiseram saber como a consanguinidade afeta o risco para doenças genéticas de caráter recessivo? Ou já tiveram curiosidade em saber como os casamentos entre parentes faziam parte das famílias reais europeias? Essas perguntas serão respondidas daqui a pouquinho e vocês ainda saberão como calcular o risco de recorrência para uma doença genética recessiva em uma prole de um casal consanguíneo e ainda conhecer mais doenças autossômicas recessivas importantes. Mas o que são doenças genéticas recessivas? Por serem genéticas, quer dizer que são doenças causadas por alterações nos genes, e essas alterações podem ser herdadas dos pais ou desenvolvidas por mutações. Por serem recessivas, queremos dizer que a doença só se manifesta quando o indivíduo porta dois alelos mutantes. É muita definição, mas temos que estar atentos que essas doenças podem ainda ser autossômicas ou ligadas ao cromossomo X. Ou seja, elas podem acontecer por defeitos nos cromossomos chamados de autossomos ou por defeitos no cromossomo sexual X. Cada versão de gene herdada é chamada de alelo, sendo que um alelo vem da mãe e outro alelo vem do pai. E você vai ver como essa passagem de pais para filho é importante para aumentar as chances de filhos de casais consanguíneos desenvolverem doenças. Mas antes da explicação, veja um exemplo histórico na prática. Muitas famílias imperiais, em que a prática da endogamia era comum, se notabilizaram pela alta prevalência de certas doenças. Para manter a nobreza das famílias, o casamento entre parentes era estimulado, e a isso se deve a formação de várias linhagens reais aparentadas entre si. Olhem como as famílias reais inglesa, russa e alemã estavam conectadas. Entretanto, essa medida que garantia a exclusividade e o pedigree da família também permitiu o aparecimento frequente de doenças. A rainha Vitória da Inglaterra e o czar Nicolau II da Rússia são aparentados, por exemplo, e os dois sofriam de hemofilia. E dá para ver pelo heredograma que vários outros nobres da família também sofriam com essa condição, de natureza genética, recessiva e ligada ao X. Mas afinal, por que o risco de prevalência é aumentado? Vamos ver esse heredograma para entender na prática. Primeiro, as bolinhas representam as mulheres e os quadradinhos representam os homens. Considerando os quatro alelos, A1, A2, A3 e A4, que a primeira geração possui para um gene hipotético, qual a chance de que o filho do casal de primos, lá na geração 4, o indivíduo pontilhado, possua ambas as cópias? Isto é, expressa em homozigose um gene recessivo raro, que, como vimos, todos nós possuímos e pode causar doenças graves. O homem da geração 1 tem meio de chance de transmitir o alelo hipotético à sua filha, assim como a mulher da geração 1 tem também meio de chance de transmitir ao seu filho. Esses integrantes da geração 2 têm cada um meio de chance de transmitir aos seus respectivos filhos. Sem perder a conta, gente, vamos lá. O homem da geração 3 tem mais meio de chance de transmitir o tal alelo ao seu filho, da geração 4, assim como a mulher da geração 4 tem meio de receber da mãe e mais meio de transmitir a sua prole. No total, temos meio elevado a sétimo, o que dá 1 em 128. Porém, como qualquer um dos alelos para o gene hipotético pode ser transmitido, A1, A2, A3 e A4, multiplicamos por 4, dando um total de 1 em 32. Parece pouco, né? Mas como se tratam de doenças genéticas raras, a chance é muito aumentada. Para se ter uma noção, as estimativas para a fibrose cística, que é uma das mais comuns dessa classe de doenças, vão de um caso em 3.500 até um caso em 10.000, dependendo da população estudada. Duas considerações finais. Primeiro, quanto mais rara a doença, mais a consanguinidade aumenta as chances de desenvolvimento da doença. Por exemplo, a fibrose cística, como vimos, é aproximadamente um caso em cada 10.000. Já o Xeroderma pigmentoso, um caso em 200.000. Então, casos de Xeroderma pigmentoso são mais frequentemente vistos em endocruzamento do que casos de fibrose cística. Segunda consideração. Quanto mais próximos os parentes envolvidos, maior a chance de desenvolvimento de uma doença genética rara. Ou seja, a relação entre irmãos daria maior chance de problemas em comparação com a relação entre primos. É isso, gente. Muito obrigado. E essas são as fontes que nós utilizamos para esse vídeo.